Eles acharam que eu era só o herdeiro fraco da empresa da família, até eu revelar numa reunião que eu controlava tudo e destruir o sistema por dentro. Aqui vou me chamar de Lucas. Tenho 28 anos. Sou formado em administração e, por ironia do destino, sempre trabalhei na empresa que meu avô fundou com as próprias mãos, a Ferraz Logística, uma transportadora que começou com 2 caminhões velhos e hoje movimenta contratos milionários com indústrias e portos. Para quem vê de fora, parece bonito. Empresa da família, estabilidade, futuro garantido. Mas por dentro é outra história. Família e dinheiro não combinam quando o ego fala mais alto. Meu irmão mais velho, o Renato, sempre foi o herdeiro natural. 2 anos mais velho que eu, voz firme, sorriso falso em reunião e uma habilidade absurda de parecer competente, mesmo quando não era. Desde pequeno, ele já se comportava como se a empresa fosse dele. Eu era o oposto. Quieto, observador, mais técnico. Enquanto ele gostava de palco, eu gostava dos bastidores. Quando nosso pai morreu num infarto, há 5 anos, o controle da empresa ficou meio bagunçado. Oficialmente, o conselho era formado por mim, Renato, nossa tia Helena e 2 diretores antigos. Mas na prática, Renato tomou a cadeira de C e o antes mesmo do enterro terminar. No começo eu aceitei. Achei que era luto, confusão, que depois as coisas iam se ajeitar. Entrei como gerente operacional, cuidando de contratos, frota, custos, tudo aquilo que não aparece na foto do LinkedIn, mas mantém a empresa viva. Só que, com o tempo, Renato começou a me tratar como funcionário comum, não como sócio, não como irmão. Lembro exatamente da primeira vez que senti isso de verdade. Estávamos numa reunião com investidores de Santos. Eu tinha preparado uma análise detalhada mostrando onde estávamos perdendo dinheiro com rotas mal planejadas. Quando terminei de falar, Renato riu, daquele jeito meio teatral. Olha só, o Lucas virou professor agora. Ele disse. Muito bonito no papel, mas isso aqui é empresa de verdade, não trabalho da faculdade. Algumas pessoas riram. Eu senti o rosto queimar. Eu só estou mostrando os números reais, Renato. A gente perde quase 300 mil por trimestre nessas rotas. Ele cruzou os braços. Quem manda aqui sou eu. Você cuida da planilha e deixa na estratégia comigo. Na hora eu engoli seco, mas aquilo virou rotina. Com o passar dos meses, ele começou a me cortar de decisões, mudar contratos sem me avisar, assinar coisas que eu só descobria depois, quando o problema já estava feito, e quando dava errado, o culpado era eu. Teve um dia em que ele entrou na sala de operações, na frente de todo mundo. Lucas, você consegue explicar por que o cliente da Vale está ameaçando romper contrato? Eu respirei fundo. Porque você mudou a frota sem avisar. Eles exigem caminhões refrigerados específicos. Ele bateu a mão na mesa. Não joga sua incompetência nas minhas costas. Todo mundo ficou em silêncio. Eu senti algo quebrar por dentro ali. Mas o pior não era nem o trabalho. Era a forma como ele me tratava fora das salas também. Em almoços com parceiros, ele me apresentava como meu irmão que ajuda aqui e ali. Em eventos, eu virava figurante da própria empresa da família. Enquanto isso, eu fazia algo que ninguém percebia. Eu estudava tudo: contratos, estatutos, históricos societários, movimentações financeiras. Não por vingança, mas porque sempre fui assim. Gosto de entender onde piso. Foi numa noite qualquer, quase meia-noite, sozinho no escritório, que encontrei a primeira coisa estranha. Estava revisando documentos antigos do meu pai quando achei uma pasta, chamada apenas de holding. Dentro havia registros que eu nunca tinha visto: transferência de ações, fundos familiares e algo chamado Ferraz, Participações Limitada. Eu franzi a testa. Abri os documentos. Meu coração começou a bater mais rápido conforme eu lia. A Ferraz Logística, oficialmente, não era controlada direto pela família como todo mundo achava. O controle real vinha dessa holding criada pelo meu pai pouco antes de morrer. E dentro dela, as cotas estavam distribuídas de um jeito que ninguém comentava. Renato, 8%. Tia Helena, 3%. Diretores, pequenos percentuais. E eu, 87%.
Fiquei olhando aquilo por quase um minuto inteiro, achando que era erro. Abri outros arquivos, conferi assinaturas, registros cartoriais. Tudo batia. Meu pai tinha feito isso silenciosamente. Provavelmente porque sabia quem o Renato realmente era. Naquele momento, senti uma mistura estranha de choque, medo e uma calma quase perigosa. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para o meu advogado ainda. Continuei trabalhando normalmente, fingindo que eu era só o funcionário humilhado de sempre. E talvez tenha sido a melhor decisão que tomei, porque foi exatamente quando Renato achou que tinha controle total que ele resolveu me destruir de vez. Numa sexta-feira, ele me chamou na sala dele. A porta fechou com um clique seco. Senta aí, Lucas. Ele não estava com o sorriso de sempre. Estava sério demais. Aconteceu alguma coisa? Ele jogou um envelope na mesa. Aconteceu que você está sabotando a empresa. Eu pisquei. Como assim? Recebi denúncias internas. Funcionários dizendo que você cria conflito, questiona a liderança, passa insegurança. Eu quase ri. Denúncias de quem? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu não posso mais confiar em você aqui dentro. Meu estômago afundou. Renato, isso é brincadeira, né? Ele levantou e deu a volta na mesa, parando atrás de mim. Você é meu irmão, mas aqui dentro isso não significa nada. A empresa vem primeiro. Ele colocou o envelope no meu colo. Você está desligado da Ferraz Logística a partir de hoje. Por alguns segundos eu não consegui falar nada. Você está me demitindo? Estou. Da empresa do nosso avô? Da empresa que eu administro. Aquilo doeu. Não por perder o emprego, mas por ouvir aquilo da boca dele. Você não pode fazer isso assim, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele sorriu de canto. Posso e fiz. Segurança já foi avisada. Você tem até o fim do dia para limpar sua mesa. Eu levantei devagar. Você tem certeza disso? Ele me encarou. Absoluta. Naquele momento algo mudou dentro de mim. Não era mais tristeza. Era clareza. Então tudo bem, eu respondi. Ele franziu a testa. Só isso? Só isso. Saí da sala sob o olhar confuso dele. No corredor, algumas pessoas já sabiam. Cochichavam. Minha assistente estava com os olhos cheios d'água. Lucas, sinto muito. Fica tranquila, eu disse. Isso ainda não acabou. Arrumei minhas coisas com calma. Cada papel, cada objeto. Renato passou por mim 2 vezes fingindo indiferença, mas eu via o prazer escondido no jeito que ele andava. Antes de sair, o diretor financeiro, o Mauro, se aproximou. Você vai deixar isso assim? Olhei para ele e sorri de leve. Mauro, você vai estar na reunião de acionistas de segunda-feira? Ele assentiu. Então não falte. Ele ficou confuso, mas não perguntou nada. Quando saí do prédio, o sol parecia diferente. Eu estava oficialmente fora da empresa da família. Humilhado, traído, demitido pelo próprio irmão, mas também era o único ali fora que sabia de uma coisa. A reunião de acionistas da segunda-feira não ia ser só mais uma reunião. Ia ser o dia em que Renato descobriria quem realmente mandava naquela empresa. E enquanto eu entrava no carro, pegando o celular para ligar para o meu advogado pela primeira vez, eu não estava com raiva. Eu estava estranhamente animado. Porque a vingança mais bonita não é gritar. É sorrir, enquanto o outro percebe que o chão sumiu. Quando o telefone chamou do outro lado da linha, eu respirei fundo. Doutor, eu acho que está na hora da gente conversar sobre a Ferraz Participações. E foi exatamente ali, no estacionamento quase vazio da empresa que me expulsou, que tudo começou de verdade. E foi exatamente ali, no estacionamento quase vazio da empresa que me expulsou, que tudo começou de verdade. O doutor Azevedo atendeu no terceiro toque. Lucas, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, fui demitido hoje. Houve um pequeno silêncio do outro lado. Pelo Renato? Por ele mesmo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu encontrei os documentos do meu pai. A holding. A Ferraz Participações. A respiração dele mudou na hora. Você achou? Achei tudo. Mais um silêncio, só que mais pesado. Então você finalmente sabe, ele disse. Onde você está? No estacionamento da empresa. Ótimo, não vá para casa. Vá direto para o meu escritório. Desliguei, liguei o carro e saí com uma sensação estranha no peito. Não era nervosismo,
Era como se eu estivesse entrando num filme que sempre existiu, mas que eu só tinha acabado de perceber. O escritório do Azevedo ficava num prédio antigo no centro. Madeira escura, cheiro de café velho e ar-condicionado que nunca funcionava direito. Ele estava me esperando de pé, com uma pasta aberta na mesa. Seu pai era um homem inteligente, ele disse assim que eu entrei. E muito mais desconfiado do que vocês imaginavam. Sentei na frente dele. Por que ele nunca contou isso para ninguém? Azevedo apoiou as mãos na mesa. Porque ele sabia que o poder muda as pessoas, e ele não confiava no Renato. Nunca confiou. Ele abriu a pasta e começou a espalhar cópias. A Ferraz Participações controla 91% da Ferraz Logística. Desses, 87% são seus. Seu pai deixou tudo organizado juridicamente, mas com uma cláusula. Você só teria acesso total depois dos 25 anos, e se estivesse formalmente dentro da empresa. Eu estava. Estava. Até hoje. Eu soltei uma risada curta. Então ele acabou de me dar o melhor presente possível. Azevedo sorriu de canto. Ele te deu a desculpa perfeita. Ficamos ali quase 2 horas revisando tudo. Estatuto, poder de voto, regras de assembleia, contratos, cláusulas que Renato provavelmente nunca tinha lido. No papel, eu não era só um ex-funcionário. Eu era, legalmente, o dono da empresa que tinha acabado de me demitir. Segunda-feira tem reunião de acionistas, né? Azevedo perguntou. Tem. Então você não vai como convidado. Vai como presidente da holding. Meu estômago revirou. Ele não sabe de nada disso. Melhor ainda. Saí do escritório já era noite. No caminho para casa, fiquei lembrando de cada humilhação, cada risada falsa, cada vez que ele me fez parecer pequeno. Não por ódio, mas por uma coisa mais perigosa: lucidez. No sábado, Renato me ligou. O nome dele apareceu no celular e eu fiquei olhando alguns segundos antes de atender. O que foi? Eu disse. Você esqueceu uns documentos aqui. Pode jogar fora. Ele riu. Tá bravinho? Não. Olha, Lucas, não leva pro lado pessoal. Empresa é empresa. Claro, eu respondi. Ele ficou em silêncio um segundo. Segunda tem reunião. Mas você não precisa vir, tá? Não faz sentido mais. Eu vou, ele riu de novo. Vai fazer o quê? Ficar ouvindo do lado de fora? Algo assim. Tanto faz, ele respondeu. Só não cria climão. Desligou. Eu fiquei olhando o telefone com vontade de rir. Se ele soubesse o que vinha, talvez tivesse sido mais educado comigo a vida inteira. Domingo foi estranho. Não consegui descansar. Fiquei andando pela casa, lembrando da infância, do nosso pai levando a gente para ver os caminhões, do Renato sempre querendo sentar na frente, da ordem, fingir que era dono do mundo. E eu sempre atrás, observando. À noite, Azevedo me mandou mensagem. Tudo pronto, documentos impressos, procuração registrada. Segunda, 9 horas. Quase não dormi. Na segunda-feira, coloquei uma camisa simples, nada de terno caro. Não queria parecer alguém tentando provar algo. Eu queria parecer normal, invisível. Até o momento certo. Cheguei na empresa e o segurança me barrou. Senhor, o senhor não trabalha mais aqui. Sorri. Eu sei. Ele ficou confuso. Então não pode entrar. Eu tirei um envelope da mochila. Leva isso para o Mauro, o diretor financeiro. Ele olhou o nome, hesitou e acabou pegando. Espera aqui. Fiquei parado no saguão enquanto funcionários passavam fingindo não me ver. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar. 5 minutos depois, Mauro apareceu com o rosto completamente diferente. Lucas, o que é isso? Só um convite para a reunião. Você não pode... Posso, eu disse. Legalmente, eu posso. Ele respirou fundo. Vem comigo. Subimos de elevador em silêncio. Quando as portas abriram no andar da diretoria, o clima era pesado. Gente de terno, advogados, conselheiros, todos indo para a sala de reuniões. Renato estava lá na frente, falando alto, rindo. Até que me viu. O sorriso dele morreu no meio do rosto. O que você está fazendo aqui? Bom dia para você também, eu respondi. Ele se aproximou rápido. Eu te mandei não vir. Você não manda em mim. Ele deu uma risada nervosa. Segurança. Antes que ele chamasse alguém, Azevedo apareceu do meu lado, calmamente, com uma pasta debaixo do braço. Senhor Renato Ferraz? Ele disse. Sou o advogado do presidente da Ferraz Participações. Renato franziu a testa.
Que presidente? Azevedo virou levemente para mim. Este. O corredor ficou em silêncio. Renato me encarou como se eu tivesse contado uma piada ruim. Que porra é essa, Lucas? A reunião vai explicar. Entramos na sala. Mesa longa, vidro, cidade lá fora. Todos sentados. Renato foi para a cabeceira, como sempre. Eu sentei mais para o meio, tranquilo. Ele começou a reunião normalmente, falando de números, metas, cortes de custo. Eu fiquei ouvindo, observando o jeito confiante dele, como se o mundo fosse sólido debaixo dos pés. Até que Azevedo pigarreou. Antes de continuar, precisamos tratar de um ponto societário urgente. Renato fez cara feia. Depois, doutor. Não. Agora. A sala ficou tensa. Renato respirou fundo. Tudo bem. Seja rápido. Azevedo levantou, conectou o notebook no telão e abriu o organograma da empresa. A Ferraz Logística é controlada pela Ferraz Participações. Muitos aqui conhecem a estrutura superficial, mas poucos conhecem a real distribuição de poder. Ele clicou. Apareceram os percentuais. Renato se inclinou na cadeira. Isso é só burocracia. Não é, Azevedo disse. É controle. Ele clicou de novo. E então apareceu. Lucas Ferraz, 87%. O silêncio foi tão forte que eu consegui ouvir o ar-condicionado. Renato piscou. Depois piscou de novo. Isso está errado. Não está, Azevedo respondeu. Está registrado em cartório, na junta comercial e no estatuto deixado pelo pai de vocês. Renato começou a rir, mas era um riso sem ar. Lucas, para com essa palhaçada. Eu me inclinei para frente. Renato, lembra quando você disse que quem manda aqui é você? Ele ficou me encarando. Pois é, você estava errado. A sala inteira estava parada. Mauro levou a mão à boca. Um dos conselheiros cochichou. Meu Deus! Renato levantou. Isso é fraude. Azevedo colocou outro documento na tela. Aqui estão as assinaturas do seu pai. Datas, registros, cláusulas. E mais uma coisa. Como presidente da holding, o Lucas tem poder para votar sozinho em qualquer decisão estratégica da empresa. Renato começou a andar pela sala. Você sabia disso esse tempo todo? Não, eu respondi. Mas agora sei. Ele respirava rápido. Então o quê? Vai brincar de ser? Igual agora. Eu fiquei de pé também. Não. Eu vou começar desfazendo a sua primeira decisão, como chefe. Ele franziu a testa. Qual? Eu olhei ao redor da mesa. A minha demissão. Azevedo abriu outro arquivo. Por decisão do acionista majoritário, o desligamento do Sr. Lucas Ferraz é anulado. Além disso, fica convocada a votação imediata para a presidência executiva. Renato riu, mas já estava suando. Votação? Eu sou o CEO. Era, eu disse. Até agora. Azevedo virou para os conselheiros. Quem é a favor da manutenção do Sr. Renato como CEO? Algumas mãos subiram, mas poucas. Depois ele virou. Quem é a favor da nomeação de Lucas Ferraz? Antes mesmo de alguém se mexer, eu falei. Nem precisa. Eu detenho maioria absoluta. O rosto do Renato ficou pálido. Você está me passando para trás. Não. Eu disse baixo. Você fez isso sozinho. Ele me encarou com raiva. Eu te fiz crescer aqui dentro. Eu sorri, mas sem humor. Não. Você tentou me diminuir. Azevedo respirou fundo. Então fica oficializado. Lucas Ferraz assume imediatamente a presidência executiva da Ferraz Logística. O silêncio virou barulho de cadeiras, cochichos, gente olhando para mim como se eu fosse outra pessoa. Renato ficou parado. Você não pode fazer isso comigo. Eu cheguei mais perto dele. Eu não estou fazendo nada. Só estou usando o que o pai deixou. Ele sussurrou. Isso é vingança. Eu olhei nos olhos dele. Não. Isso é consequência. A reunião continuou, mas o clima já era outro. Renato quase não falava. Eu comecei a falar. Sobre rotas, contratos, erros que ele tinha feito, decisões que agora iam ser revistas. Em menos de uma hora, a empresa tinha mudado de dono emocionalmente. Quando a sala começou a esvaziar, Renato ficou por último. Ele se aproximou devagar. Você vai me demitir também? Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos. Não hoje. Ele soltou o ar, quase aliviado. Então ainda somos irmãos. Eu peguei minha pasta. Somos, mas agora você trabalha para mim. Ele engoliu seco.
E enquanto eu saía da sala pela primeira vez, não como funcionário, mas como presidente, eu senti algo que nunca tinha sentido naquela empresa. Não poder, mas respeito. E isso era só o começo do que ainda ia explodir ali dentro. E isso era só o começo do que ainda ia explodir ali dentro. Nos dias seguintes, a empresa parecia outra, não por magia, mas por choque. Quando o poder muda de mãos de forma tão abrupta, todo mundo começa a andar como se o chão pudesse se mover a qualquer momento. Funcionários, que antes mal me cumprimentavam, agora faziam questão de dizer: Bom dia, presidente. Eu ainda estranhava aquele título. Soava grande demais para alguém que, até uma semana antes, era tratado como problema. Renato apareceu no meu escritório na terça-feira de manhã sem bater. Agora você tem escritório também? Ele disse, olhando em volta. Era uma antiga sala do nosso pai. Madeira escura, janelas grandes, a mesma mesa onde ele costumava apoiar os cotovelos, enquanto falava de negócio e de vida como se fossem a mesma coisa. Sempre teve, eu respondi. Só estava trancado. Renato cruzou os braços. Você vai fingir que nada aconteceu? Não. Vou fingir que a empresa importa mais do que o seu ego. Ele respirou fundo. Você não entende o peso disso, Lucas. Entendo melhor do que você imagina. Ele caminhou até a janela. Todo mundo lá fora acha que você é um santo injustiçado agora. Eu não preciso ser santo. Só preciso ser eficiente. Ele virou para mim. Vai começar me investigando? Já comecei. Ele deu um meio sorriso tenso. Claro. Renato, senta. Ele hesitou, mas sentou. Eu não quero te tirar da empresa. Quero te colocar no lugar certo nela. Que lugar é esse? Onde você não possa brincar com o dinheiro dos outros achando que é videogame. O maxilar dele se contraiu. Você sempre foi o nerd que acha que entende tudo. E você sempre foi o ator que acha que manda. O silêncio ficou pesado. O que você quer de mim? Ele perguntou. Que você trabalhe. De verdade. Ele riu curto. Agora eu sou subordinado do meu irmãozinho. Não. Agora você é responsável pelos seus erros. Ele se levantou. Isso não vai acabar bem. Para quem? Ele me encarou por um segundo a mais do que precisava e saiu batendo a porta. Eu fiquei ali olhando a cidade, pensando que aquilo ainda não era o clímax. Era só a superfície. Na quarta-feira, Mauro trouxe algo estranho. Lucas, achei isso nos contratos antigos da área internacional. Ele colocou uma pasta grossa na minha mesa. Renato vinha assinando coisas fora do padrão. Que tipo de coisas? Parcerias que não passam pelo conselho. Transferências para empresas intermediárias. Eu comecei a folhear. Cada página era pior que a anterior. Empresas fantasmas, valores inflados, comissões sem justificativa. Isso aqui é desvio, eu disse. Ou lavagem, Mauro completou. Meu estômago apertou. Desde quando? Pelo menos 2 anos. 2 anos. Enquanto ele me chamava de incompetente, estava drenando a própria empresa. Empresa. Você contou para alguém? Só para você. Respirei fundo. Continua assim. Quando Mauro saiu, eu fechei a porta do escritório. Peguei o telefone e liguei para o Azevedo. Doutor, acho que temos um problema maior do que ego. O que foi? Renato pode estar desviando dinheiro da empresa. Do outro lado da linha, ele não respondeu por alguns segundos. Então a história ficou séria. Sempre foi. Não confronte ele ainda, Azevedo disse. Primeiro a gente prova. Desliguei e fiquei olhando para a pilha de papéis. Aquilo não era mais sobre vingança emocional. Era crime. Na quinta-feira, a empresa recebeu uma visita inesperada. Uma mulher entrou na recepção pedindo para falar comigo. Disseram que era pessoal. Quando ela entrou no meu escritório, eu levei alguns segundos para reconhecer. Camila? Ela sorriu de canto. Quanto tempo, Lucas? Camila tinha sido minha namorada anos atrás, antes de tudo virar empresa, pressão, família. Inteligente, direta, trabalhava com auditoria financeira internacional. Terminamos porque eu vivia dentro da Ferraz e ela dentro de aeroportos. O que você está fazendo aqui? Ela sentou sem pedir. Fiquei sabendo da sua promoção relâmpago. Isso corre rápido. No nosso meio, sim. Ela cruzou as pernas. E também fiquei sabendo que a Ferraz Logística começou a aparecer em relatórios estranhos. Meu corpo ficou atento. Que tipo de relatórios? Transferências trianguladas. Brasil, Panamá, Portugal, empresas de fachada.
Ela me encarou. Seu irmão está fazendo coisa errada. Eu soltei o ar devagar. Eu sei. Ela levantou uma sobrancelha. Sério? Estou começando a juntar as peças. Camila se inclinou na mesa. Lucas, isso não é só problema empresarial. Isso é polícia, Banco Central, Receita, tudo junto. Então você veio me avisar ou se envolver? Ela sorriu de leve. As duas coisas. Ficamos nos olhando por alguns segundos que pareceram longos demais. Por que agora? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Porque eu ainda me importo com você. E porque seu nome começou a aparecer em relatórios que não combinam com a pessoa que eu conheci. Aquilo me tocou mais do que eu esperava. Você acha que eu estou sujo? Acho que você pode ficar, se não agir rápido. Ela abriu a bolsa e colocou um pendrive na mesa. Aqui tem parte do que eu encontrei. Peguei o pendrive. Isso pode destruir meu irmão, ou salvar você. Ela se levantou. Pensa com a cabeça, não com o sangue. Você vai ficar por aqui? Ela sorriu. Depende de como essa história continua. Quando ela saiu, meu escritório parecia menor. Eu encaixei o pendrive no computador. Pastas, planilhas, fluxos de dinheiro passando por 3 países antes de voltar limpo. Renato não era só arrogante, ele era perigoso. Na sexta-feira, ele entrou no meu escritório de novo, dessa vez mais calmo demais. A gente precisa conversar. Sempre precisamos. Ele sentou diferente do outro dia. Você mudou a empresa em 3 dias. Corrigi. Você mexeu em contratos meus. Da empresa. Ele respirou fundo. Você quer guerra? Não. Então por que está cavando? Eu fiquei olhando para ele. Porque o chão que você construiu está podre. Ele estreitou os olhos. Você está me investigando. Estou protegendo a empresa. Ou seu ego. Eu me inclinei. Renato, se você estiver limpo, não tem nada a temer. Ele riu sem humor. Sempre teve medo de mim, Lucas. Não, sempre tive pena. O rosto dele endureceu. Cuidado, quem sobe rápido demais cai mais rápido ainda. E quem rouba o próprio chão acaba enterrado nele. Ele ficou de pé. Isso não acabou. Eu sei. Quando ele saiu, eu não senti mais raiva. Senti algo mais frio. Antecipação. Porque agora não era mais só uma história de irmãos brigando por poder. Era uma história de segredos, dinheiro, amor antigo voltando e uma empresa inteira sentada em cima de uma bomba. E a próxima reunião não ia ser só corporativa. Ia ser judicial. E enquanto eu fechava os relatórios na tela, meu celular vibrou com uma mensagem da Camila. Descobri algo maior. Precisamos conversar hoje à noite. Eu olhei para a tela por alguns segundos. Respondi só. Onde? Ela digitou quase na hora. Mesmo bar de antes. 21 horas. 21 horas. Fechei o notebook. Peguei o casaco e saí do escritório com a sensação clara de que, dali para frente, não existia mais volta. Porque algumas verdades não mudam só uma empresa. Elas mudam pessoas. E eu estava prestes a descobrir quem meu irmão realmente era. O bar ficava a 3 quadras do escritório antigo da Camila, num daqueles prédios baixos do centro que sobrevivem ao tempo por teimosia. Luz amarela, madeira escura, jazz baixo demais para dançar e alto demais para ignorar. Era ali que a gente costumava se encontrar quando ainda fingia que trabalho não ia engolir a nossa vida. Entrei e bati o olho nela sentada no fundo, perto da janela. Cabelo preso de qualquer jeito, blazer largado na cadeira ao lado, um copo de vinho quase intacto na mesa. Ela me viu antes que eu chegasse. Você sempre se atrasa, ela disse, mas sorriu. Você sempre chega cedo demais. Sentei na frente dela. O que você descobriu? Ela não respondeu na hora. Pegou o copo, girou o vinho devagar, como se organizasse os pensamentos. Lucas, o que seu irmão está fazendo não é só desvio. Meu corpo ficou rígido. Então fala. Ela respirou fundo. Ele está usando a Ferraz como base para um esquema de ocultação de patrimônio de terceiros. Gente grande, empresários, políticos, até um grupo ligado à exportação ilegal, lavagem e blindagem patrimonial. Ela abriu o celular e me mostrou uma planilha. Essas empresas aqui no Panamá não são só dele. São de gente que paga para sumir com dinheiro. Eu engoli seco. Renato nunca foi tão inteligente assim. Não sozinho,
ela respondeu. Quem então? Ela hesitou por meio segundo. Sua tia Helena. O nome bateu como um soco invisível. A Helena? A mesma que finge que só cuida de RH e marketing social. Ela se inclinou. Ela é sócia silenciosa de duas dessas empresas offshore. Fiquei olhando para a mesa. Minha tia sempre foi a boazinha da família. A que abraçava, que dizia que empresa também era gente. A que me defendia quando Renato me humilhava em público. Você tem certeza? Tenho documentos, assinaturas, procurações digitais. Ela desbloqueou outro arquivo. O esquema começou antes da morte do seu pai, mas explodiu depois. Meu peito apertou. Então meu pai, talvez soubesse, talvez estivesse tentando impedir. Fiquei quieto por alguns segundos. Camila, se isso for real, não é só meu irmão que cai. Cai metade da empresa. E você junto se não agir direito. Olhei para ela. O que você sugere? Ela respirou fundo. 3 opções. Fingir que não viu e virar cúmplice. Denunciar direto e ver essa empresa virar pó. Ou fazer tudo com estratégia. Auditoria interna, isolamento dos culpados e proteção jurídica para você. E você entra onde nisso? Ela me encarou. Eu não vim só como ex-namorada preocupada. Vim como auditora. Se você quiser, eu fico dentro do processo. Eu soltei um meio sorriso tenso. Você sempre gostou de caos organizado. Ela riu baixo. E você sempre gostou de tentar salvar tudo sozinho. O silêncio entre nós não era desconfortável, era carregado de memória. Você ainda mora em São Paulo? Eu perguntei. Por enquanto. Então talvez precise ficar mais um pouco. Ela inclinou a cabeça. Isso é convite profissional ou pessoal? Os dois. Ela sorriu de um jeito que eu não via há anos. Então vamos misturar errado com certo, como sempre. Bebemos mais um pouco, mas minha cabeça já não estava ali. Eu só via números, nomes, rostos falsos. Quando deixei o bar, era quase meia-noite. A cidade parecia calma demais para a quantidade de coisa que eu carregava por dentro. No sábado de manhã, eu fui até a casa da minha mãe. Não contei tudo, mas precisava vê-la. Ela abriu a porta com aquele sorriso cansado. Filho, você está diferente. Como? Mais sério. E mais alto, de algum jeito. Ela fez café. Sentamos na cozinha. Seu pai ficaria orgulhoso. Ela disse do nada. Aquilo me pegou desprevenido. Por quê? Porque você sempre foi o que escutava antes de falar. Eu fiquei olhando para a xícara. Mãe, o papai desconfiava do Renato? Ela parou o movimento da colher. Desconfiava de todo mundo quando o dinheiro começou a crescer demais. Da Helena também? Ela respirou fundo. Helena sempre gostou mais da empresa do que da família. Aquilo confirmou tudo sem ela precisar dizer mais nada. Na segunda-feira comecei oficialmente a auditoria interna. Reuni Mauro, Camila e o Azevedo numa sala pequena, longe do prédio principal. Isso não pode vazar, eu disse. Se vazar, eles fogem. Camila abriu o notebook. Vamos mapear tudo: contratos, transferências, empresas intermediárias, assinaturas. Mauro parecia nervoso. Lucas, se isso explode, tem gente que perde tudo. Melhor perder agora do que depois algemado. Ele engoliu seco. Começamos a trabalhar como se fosse uma operação clandestina dentro da própria empresa. Renato percebeu rápido que algo estava diferente. Na terça-feira, ele me ligou. Por que você criou um grupo paralelo de auditoria? Transparência. Sem me avisar? Você é parte do problema ou da solução? Silêncio. Você está me tratando como suspeito. Você se colocou nessa posição. Ele respirava pesado. Lucas, você não sabe onde está se metendo. Sei melhor do que você pensa. Tem gente fora da família nisso. Eu sei. Ele ficou quieto alguns segundos. Você vai acabar machucando mais do que imagina. Quem começou isso não fui eu. Ele desligou. Na quarta-feira, Camila apareceu mais cedo no escritório. Ela entrou na minha sala sem bater. Temos algo grande. Quanto grande? Grande o suficiente para mudar tudo. Ela virou o notebook para mim. Descobrimos que Renato transferiu parte do controle operacional de alguns contratos internacionais para uma empresa que, no papel, não tem ligação com a Ferraz. Mas tem. Tem. No nome da Helena. Meu peito ficou pesado. Ela está mais funda do que eu pensava. E tem mais.
Camila continuou. Essas empresas estão ligadas aí a um processo que corre em Portugal por evasão fiscal. Ou seja, se isso estoura lá, estoura aqui. Eu passei a mão no rosto. Eles não sabem que você está nisso comigo? Ainda não. Mas vão saber. Eu fiquei em silêncio. Lucas, Camila disse baixo. Você confia em mim? Eu levantei o olhar. Sim. Então escuta. Você precisa confrontar sua tia antes que ela se mexa. Confrontar? Não emocionalmente, estrategicamente. Fazer ela achar que você ainda não sabe tudo. E o Renato? O Renato é impulsivo, Helena é calculista. Eu pensei por alguns segundos. Então eu chamo ela para conversar. Camila assentiu. Hoje. Respirei fundo e peguei o telefone. Liguei para Helena. Tia, tudo bem? Queria te ver hoje. Precisamos falar da empresa. A voz dela veio doce. Claro, meu querido. Que bom que você está assumindo tudo com responsabilidade. Eu quase ri. Passa aqui no fim da tarde? Estarei aí. Desliguei. Camila me olhou. Vai ser interessante. Vai ser perigoso. Ela se levantou devagar. Algumas verdades não gostam de luz. Quando o relógio marcou 5 da tarde, eu estava no meu escritório olhando a porta como se ela fosse abrir sozinha. E abriu. Helena entrou com o mesmo sorriso de sempre. Bolsa no braço, postura elegante. Presidente Lucas. Ela brincou. Quem diria? Fecha a porta, tia. Ela fez isso devagar. O que foi? Eu respirei fundo. A gente precisa falar sobre o dinheiro da empresa. O sorriso dela não sumiu, mas os olhos mudaram. E naquele segundo eu entendi. A verdadeira batalha não era com meu irmão, era com quem ensinou ele a jogar. E a conversa que vinha a seguir não ia decidir só o futuro da Ferraz Logística. Ia decidir quem, naquela família, ainda merecia ser chamado de família. Helena caminhou até a cadeira em frente à minha mesa como se estivesse entrando num café, não numa sala onde o mundo dela podia cair. Sentou, cruzou as pernas com elegância e apoiou a bolsa no colo. Lucas, você está com essa cara desde que virou presidente, ela disse. Sempre parece que alguém morreu. Às vezes morre mesmo, respondi. Só que não é gente, é mentira. Ela inclinou a cabeça. Dramático como o seu pai. Fiquei em silêncio por alguns segundos, observando cada microexpressão. Helena sempre foi boa em parecer tranquila. Mas quem viveu perto sabe. Quando ela pisca menos é porque está calculando. Tia, você confia em mim? Ela sorriu. Claro, meu querido. Você é como um filho para mim. Então eu vou ser direto. Abri a gaveta e puxei alguns papéis que Camila tinha separado. Não tudo, só o suficiente. Coloquei sobre a mesa. Essas empresas aqui, Panamá, Lisboa, Madeira. Você conhece? Ela olhou por alto, sem tocar. Parece coisa do financeiro. Parece coisa sua. Ela riu de leve. Lucas, você agora acha que todo mundo é criminoso? Não, só quem assina. Deslizei um documento com a assinatura digital dela destacada. O sorriso dela congelou por meio segundo. Quase imperceptível, mas eu vi. Ela respirou fundo e recostou na cadeira. Então você já sabe mais do que devia. Eu sei o suficiente para perguntar: o que você e o Renato estão fazendo com a empresa do meu pai? O clima mudou. Não havia mais tom de família, só negócio. Você cresceu rápido demais, ela disse. Poder faz isso. Dinheiro sujo também. Ela cruzou os braços. Nada ali é sujo. É otimização, lavagem, planejamento, crime. Ela sorriu, mas agora sem carinho. Você ainda pensa como funcionário, não como dono. Eu penso como alguém que não quer ver a empresa sendo usada como lavanderia internacional. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois abriu a bolsa, tirou o celular e colocou em cima da mesa, como se aquilo fosse um gesto de paz. Lucas, deixa eu te contar algo que seu pai nunca contou. Meu estômago apertou. Fala. A Ferraz quase quebrou 3 vezes, uma delas antes de você nascer. Seu pai salvou a empresa fazendo coisas que também não eram exatamente limpas. Não do jeito que vocês estão fazendo. Você não sabe, ela rebateu. O mundo corporativo não é moral, é funcional. Eu me inclinei. Então você está admitindo. Ela suspirou. Estou dizendo que o Renato não fez isso sozinho porque ele não é capaz. Fui eu que organizei. Ele só executa. Por quê? Ela me encarou de verdade pela primeira vez. Porque a Ferraz é pequena perto do que poderia ser.
E porque gente poderosa só respeita quem joga no mesmo nível. Usando a empresa do meu pai como escudo, usando como ponte. O silêncio pesou. Tia, tem políticos nisso? Ela não respondeu. Tem gente perigosa? Ela desviou o olhar por um segundo. Isso foi resposta suficiente. Você colocou a gente em risco. Ela riu baixo. Não, eu coloquei vocês no jogo real. Eu não pedi para entrar nesse jogo. Ela se levantou devagar e foi até a janela. Seu pai também não pediu, mas entrou. Ela virou. A diferença é que ele tentou manter tudo limpo demais. Por isso morreu de estresse. Aquilo me atravessou. Não fala dele assim. Eu falo porque conhecia melhor do que você imagina. Ela voltou para frente da mesa. Lucas, você é inteligente, mas ainda é romântico. Se você levar isso para a polícia, você não destrói só o Renato e eu. Você destrói contratos, empregos, famílias. E você mesmo. Ou eu salvo todo mundo. Ela deu uma risada curta. Você salva ninguém sozinho. Fiquei de pé. Então me diz uma coisa. Quanto tempo até isso virar manchete? Ela me encarou. Se você for esperto? Nunca. Se eu não for? Ela se aproximou. Então você vira mais um nome em investigação, com seu rosto estampado, sua mãe exposta, a empresa congelada. Ameaça? Realidade. Ficamos frente a frente. Você vai me entregar? Eu perguntei. Ela respirou fundo. Não. Se você for razoável. E razoável é? Ficar quieto enquanto a gente reorganiza. A gente? Eu e você. E o Renato? Ele é descartável se for preciso. Aquilo me fez gelar. Você jogaria seu próprio sobrinho no fogo? Ela não piscou. Eu jogo qualquer peça para salvar o tabuleiro. Nesse momento eu entendi. Helena não tinha limite emocional, só estratégico. Essa conversa acabou, eu disse. Ela sorriu leve. Não acabou, só começou. Ela pegou a bolsa. Pensa bem, Lucas. Você pode ser o herói que quebra tudo, ou o dono que aprende como o mundo funciona. Antes de sair, ela parou na porta. Ah, e cuidado com quem você traz para perto. Ex-namoradas curiosas costumam sofrer acidentes profissionais. A porta fechou. Meu coração batia forte demais. Eu sentei devagar. Aquilo não era mais só corrupção, era intimidação. Peguei o celular e liguei para Camila na hora. Ela sabe de você. Como assim? Insinuou coisa ruim. Não é paranoia. Do outro lado, Camila ficou em silêncio. Lucas, então a gente não está mais falando só de empresa. Eu sei. Isso pode ficar feio rápido. Já ficou. Naquela noite eu quase não dormi. Cada barulho parecia maior. Cada pensamento puxava outro mais pesado. Na manhã seguinte, Mauro entrou na minha sala pálido. Temos problema. Que tipo? A Receita Federal pediu acesso emergencial a alguns contratos internacionais. Meu estômago afundou. Já? Já. Antes que eu respondesse, a porta se abriu de novo. Renato entrou, dessa vez diferente. Não arrogante, nervoso. Você chamou a polícia? Não. Então por que tem fiscal no prédio? Porque o castelo que você construiu está rachando. Ele passou a mão no cabelo. Helena me ligou ontem à noite. Imagino. Ela disse que você está tentando destruir a família. Ela disse que você é descartável. Ele me encarou. O quê? Exatamente isso. Renato ficou imóvel por alguns segundos. Ela nunca falaria assim de mim. Falaria. E falou. Ele respirava rápido agora. Lucas, você não entende. Ela tem contatos. Gente que não aparece em jornal. Eu sei. Então para com isso. Não posso mais. Ele se aproximou da mesa. Você quer guerra contra ela? Não. Mas ela já começou. Ele baixou a voz. Você acha que eu gosto do que faço? Eu entrei nisso porque ela me puxou. Então você escolheu mal quem seguir. Ele fechou os olhos por um segundo. Ela disse que você está com uma auditora. Camila. Estou. Ela vai atrás dela. Meu peito apertou. Ela não encosta nela. Helena não pede licença. Aquilo me deixou gelado. Onde está a Camila agora? Eu perguntei. Renato hesitou. Ela me perguntou isso ontem. Meu coração acelerou. Peguei o telefone e liguei para Camila. Chamou. Chamou. Nada. Tentei de novo. Caixa postal. Eu me levantei. Onde ela mora? Renato engoliu seco. Vila Mariana.
Peguei o casaco. Lucas, espera. Não. Saí da sala com a sensação clara de que o jogo corporativo tinha virado algo muito mais pessoal. No elevador, minha mão tremia segurando no celular. Eu não pensava mais em empresa, ações ou poder. Eu só pensava numa coisa. Se Helena tocasse na Camila, eu não estava mais jogando como presidente. Eu estava jogando como homem. E isso muda completamente as regras. O elevador desceu mais devagar do que nunca. Cada número iluminando parecia uma provocação. Eu tentava ligar para Camila de novo, mas só caía na caixa postal. Mandei mensagem: Camila, me liga, agora. Nada. Quando as portas abriram no térreo, eu praticamente corri até o carro. As mãos suavam no volante enquanto eu saía do estacionamento da empresa sem nem olhar para os lados. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra mim. Semáforos longos, gente atravessando devagar demais, ônibus fechando faixa. Eu só conseguia pensar na última frase da Helena. Ex-namoradas curiosas costumam sofrer acidentes profissionais. Aquilo não soava como metáfora. Liguei de novo. Chamou. Nada. Porra! Murmurei. Mandei outra mensagem. Se você estiver vendo isso, responde qualquer coisa. A Vila Mariana estava a 20 minutos dali. Pareciam 2 horas. Enquanto dirigia, lembranças da Camila vinham sem pedir. O jeito direto, o sorriso meio torto quando descobria algo interessante. A mania de mexer no cabelo quando estava nervosa. Ela não era do tipo que simplesmente some. Quando entrei na rua do prédio dela, meu coração bateu mais forte. Parei o carro quase em cima da calçada e desci sem nem travar direito. O prédio era baixo, portaria simples, porteiro dormindo atrás do balcão. Boa tarde, eu disse alto. Ele acordou assustado. Pois não? Camila Torres, apartamento 302. Ele digitou algo. A moça saiu hoje cedo. Sozinha? Sozinha não. Veio um carro buscar. Meu estômago afundou. Que carro? Preto, sedã, não lembro marca. Ela parecia normal? Ele coçou a cabeça. Estava com pressa. Falou no telefone o tempo todo. Com quem? Não sei, senhor. Eu respirei fundo, tentando não surtar. Obrigado. Saí do prédio com a sensação de que o chão estava mais mole. Entrei no carro e liguei para o Renato. Onde ela está? Lucas, eu juro que não sei. Você mentiu antes? Não. Então pensa. Houve silêncio do outro lado. Helena tem um flat nos jardins. Ele disse devagar. Às vezes ela leva a gente para lá quando quer conversar fora do radar. Meu corpo ficou gelado. Me passa o endereço. Lucas, não vai sozinho. Já estou indo. Desliguei antes que ele continuasse. O caminho até os jardins parecia um túnel. Eu dirigia rápido demais, mas minha cabeça ia mais rápido ainda. Não era mais sobre esquema financeiro. Era sobre alguém que eu trouxe para dentro do fogo. Quando cheguei na rua indicada, vi o prédio moderno, fachada de vidro, poucas janelas iluminadas. Estacionei do outro lado e fiquei observando por alguns segundos. Nada parecia errado, e isso era o que mais assustava. Atravessei a rua e entrei. Boa noite, eu disse ao segurança. Boa noite. Helena Ferraz, ele digitou. A senhora Helena está no 1204. Ela me espera. O segurança me olhou por um segundo a mais. Pode subir. O elevador subiu rápido demais agora. Quando a porta abriu no 12º andar, o corredor estava silencioso. Tapete grosso, luz baixa. Caminhei até a porta do 1204. Respirei fundo. Bati. Nada. Bati mais forte. Helena, abre! Silêncio. Tentei a maçaneta. Estava destrancada. Empurrei a porta devagar. O apartamento estava com pouca luz, só abajures acesos. Cheiro de perfume caro e... café. Camila? Chamei. Ouvi um barulho no fundo. Caminhei devagar até a sala. E então vi. Camila sentada no sofá, braços cruzados, postura tensa. Em frente a ela, numa poltrona, Helena com uma taça de vinho na mão, perfeitamente calma. As duas viraram para mim ao mesmo tempo. Lucas! Camila disse, surpresa. Que invasão feia! Helena comentou sem levantar a voz. Educação nunca foi o forte dos Ferraz. Meu coração ainda batia acelerado. O que você está fazendo com ela? Helena sorriu. Conversando. Igual a gente fez. Camila se levantou rápido. Eu não estava sequestrada. Não, Helena completou. Só convidada com certa insistência. Eu olhei para Camila. Você está bem? Ela assentiu, mas os olhos não mentiam totalmente. Estou.
Helena cruzou as pernas. Lucas, você entra assim na casa dos outros e ainda faz esse teatro? Você ameaçou ela. Eu alertei. Isso não é alerta. É intimidação. Helena deu um gole no vinho. O mundo corporativo também é feito de medo. Camila se virou para ela. Você não tem o direito de me trazer aqui sem explicar nada. Helena levantou uma sobrancelha. Eu expliquei. Disse que você estava mexendo em coisas que não entendia. Eu entendo muito bem, Camila respondeu. E é por isso que você está com medo. O sorriso de Helena ficou mais fino. Medo é luxo de quem não controla nada. Eu dei um passo à frente. Deixa ela fora disso. Tarde demais, Helena disse. Você a colocou no jogo quando abriu a porta da empresa. Camila me olhou. Lucas, ela queria saber o que eu tinha encontrado. E você contou? Perguntei. Parte. Helena completou. O suficiente para eu saber que você não é só uma ex-curiosa. É uma ameaça real. O ar ficou pesado. Então é isso? Eu disse. Você puxa pessoas para cá para assustar? Não, para negociar. Ela apoiou a taça na mesa e ficou de pé. Lucas, você é dono da empresa. Tem tudo para ser grande. Mas está escolhendo ser problema. Ela caminhou devagar até ficar perto de mim. Você vai encerrar essa auditoria. Vai afastar a Camila oficialmente. E vai deixar o Renato continuar operando sob a minha supervisão. Ou, ela me encarou, ou a Ferraz vira um caso policial internacional, com seu nome na capa. Camila deu um passo à frente. Você está tentando chantagear o presidente da própria empresa? Helena sorriu para ela. Estou tentando salvar o investimento da família. Eu senti algo estranho dentro do peito. Não era mais medo. Era decisão. Helena, você acha mesmo que eu subi tudo isso para ser marionete? Ela inclinou a cabeça. Acho que você ainda não entendeu com quem está falando. Eu entendi. Respirei fundo. Estou falando com alguém que confunde controle com poder. O sorriso dela sumiu por completo. Cuidado. Não. Agora é você quem precisa. O silêncio ficou quase físico. Camila olhava de mim para Helena. Lucas. Camila. Eu disse sem tirar os olhos da minha tia. Você confia em mim? Ela hesitou meio segundo. Confio. Então pega suas coisas. Helena riu baixo. Vocês não vão a lugar nenhum, não? Eu respondi. Tirei o celular do bolso e desbloqueei. Enquanto eu vinha para cá, enviei os primeiros relatórios da auditoria para o meu advogado e para um órgão externo de compliance. Helena congelou. Você blefa mal. Não é blefe. Mostrei a tela. Se alguma coisa acontecer comigo ou com a Camila, tudo isso é protocolado automaticamente amanhã cedo. O rosto dela perdeu a cor pela primeira vez. Você faria isso com a própria família? Você já não está jogando como família. Ela ficou em silêncio. Camila respirou fundo. Helena, acabou. A minha tia me encarou por longos segundos. O olhar dela não era mais de superioridade. Era de cálculo desesperado. Você está comprando uma guerra que não pode ganhar. Talvez, eu disse. Mas você está perdendo uma que achava que já tinha vencido. Peguei a mão da Camila. Vamos. Helena não se mexeu. Passamos por ela em silêncio. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de nós, eu só percebi que estava tremendo quando entrei no elevador. Camila me olhou. Você é louco? Eu soltei um ar que parecia preso há horas. Talvez, ela sorriu de leve. Mas apareceu na hora certa. Quando o elevador começou a descer, eu encostei a cabeça na parede metálica. E ali eu entendi uma coisa simples e assustadora. A reunião de acionistas tinha sido só o primeiro terremoto. O verdadeiro colapso da família Ferraz ainda nem tinha começado. O elevador chegou ao térreo com um ding seco, quase indiferente ao que estava acontecendo dentro de mim. As portas se abriram e o ar da rua entrou mais frio do que eu esperava. Eu e a Camila saímos em silêncio, lado a lado, sem soltar as mãos. O segurança da portaria fingiu não perceber nada. Ou percebeu e escolheu sobreviver à própria rotina. Quando pisamos na calçada, ela finalmente soltou o ar que estava segurando. Aquela mulher é doente, Camila disse, passando a mão no rosto. Ela é perigosa, corrigi. Doente aprende, perigosa planeja. Fui até o carro, destravei e abri a porta para ela. Camila entrou devagar, ainda olhando em volta como se esperasse alguém surgir do nada. Quando dei a volta e sentei no banco do motorista, fiquei alguns segundos parado com as mãos no volante. Obrigado por vir, ela disse baixo. Eu te trouxe para isso sem querer. Era o mínimo.
Ela me encarou. Não, você veio porque se importa. Engoli seco. Talvez. Liguei o carro e saímos da Rua dos Jardins. A cidade parecia normal demais para o que estava acontecendo por dentro. Gente em bares, casais rindo, luzes refletindo nos vidros. O mundo inteiro andando em velocidade padrão, enquanto minha cabeça rodava a 200 por hora. O que exatamente você descobriu? Perguntei. Camila demorou a responder. Muita coisa não bate, Lucas. Empresas fantasmas, contratos triangulados, notas frias com assinatura digital clonada. Não é só corrupção, é estrutura de lavagem. Meu estômago apertou. Dentro da Ferraz? Através dela. Usam a empresa como fachada de credibilidade. A parte suja passa por fora, mas com proteção interna. Renato? Ele sabe. Não sei se criou ou só entrou no jogo, mas ele opera. Fiquei em silêncio. Ela continuou. E Helena não é só a chefe. Ela é a ponte política. É quem garante que nada ande rápido demais. Por isso ela quer me controlar. Sim, você é o único que pode desmontar tudo com uma assinatura. O carro parou num semáforo. Olhei para Camila. Por que você continuou investigando mesmo depois de sair da empresa? Ela sorriu sem humor. Porque quando a gente percebe que estava sendo usada, não dá para fingir que não viu. O sinal abriu. Seguimos. Depois de alguns minutos, ela respirou fundo. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Agora tudo virou pessoal. Ela deu um meio sorriso. Você ainda confia na sua família? A pergunta ficou no ar. Eu cresci achando que sangue era escudo, respondi. Hoje parece mais corrente. Ela assentiu. A Helena não falou tudo. Antes de você chegar, ela me ofereceu dinheiro. Quanto? O suficiente para comprar silêncio por anos. Apertei o volante. E você recusou. Claro, não foi por heroísmo. Foi porque eu já sabia que isso ia explodir. E quando explode, quem aceitou dinheiro vira cúmplice. Eu respirei fundo. Você fez a escolha certa. Espero que você também faça. O clima no carro mudou. Não era só tensão. Era algo mais íntimo, mais próximo, como duas pessoas que atravessaram um incêndio juntas e ainda sentem o cheiro da fumaça. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para um lugar onde ninguém da Ferraz vai pensar em procurar. Seu apartamento? Não. O deles eu conheço. Eles conhecem o meu? Ela franziu a testa. Então, um antigo galpão da empresa. Fica fechado há anos. Só eu tenho a chave. Ela me olhou surpresa. Você guarda segredos melhores do que parece. Aprendi observando quem escondia coisas de mim. O trajeto ficou mais longo, mais silencioso. A cidade começou a mudar de rosto, saindo do luxo dos jardins para ruas mais industriais, menos iluminadas. Quando parei em frente ao galpão, ela observou a fachada descascada. Parece cenário de filme ruim. Os melhores segredos moram em lugares feios. Desci, abri o cadeado e empurrei a porta de metal que rangeu alto demais. O espaço era grande, vazio, com algumas mesas velhas e uma sala de vidro nos fundos. Acendi as luzes. Camila entrou devagar. Aqui ninguém vem. Oficialmente está desativado. Ela respirou fundo. Então estamos invisíveis. Por enquanto, fechei a porta atrás de nós. O silêncio ali dentro era diferente. Não era urbano, era isolado. Camila largou a bolsa na mesa e sentou. Hoje quase virei figurante do meu próprio problema. Não vai virar, ela me encarou. Lucas, isso não é só sua empresa. É um sistema. Você tem noção do tamanho do que está cutucando? Tenho noção do tamanho do que vai me engolir se eu fingir que não vi. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu achei que você fosse só mais um herdeiro perdido quando te conheci. Todo mundo acha isso. Mas você não é. O jeito que ela falou não era profissional, era pessoal. O ar entre nós mudou de novo. Ela se levantou devagar e veio até perto de mim. Quando você entrou naquele apartamento hoje, eu achei que ninguém viria. Eu viria de qualquer jeito. Ela parou a poucos centímetros. Por mim ou pelo cargo? A pergunta veio baixa. Eu respirei. Hoje? Por você. O silêncio ficou denso. Ela não se afastou. Isso complica tudo. Já estava complicado. Ela riu de leve, nervosa. Lucas, a gente está no meio de uma guerra corporativa. Eu sei. E mesmo assim você olha para mim como se fosse outra coisa. Porque é outra coisa. Ela engoliu seco. Por alguns segundos nenhum de nós falou nada.
só o som distante da rua entrando por uma fresta no galpão. Camila respirou fundo. Se a gente cruzar essa linha, não tem mais volta. Desde a reunião dos acionistas, não tem mais volta. Ela ficou parada, me olhando, como se estivesse medindo o risco. Então disse: Promete que não vai me usar como peça. Eu prometo que não vou te perder como pessoa. Ela sorriu pequeno, mas verdadeiro. E quando ela se aproximou mais, foi devagar, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido por alguns segundos. Mas antes que qualquer coisa realmente acontecesse, meu celular vibrou no bolso. O som quebrou o momento como um tiro no silêncio. Camila fechou os olhos por um instante. A vida adora interromper. Peguei o celular. Era uma mensagem de um número interno da empresa. Renato. Lucas, você precisa ver isso agora. Helena não recuou. Ela convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã cedo. E não é para negociar. É para te tirar do jogo. Meu corpo ficou frio. Camila abriu os olhos. Más notícias? Eu mostrei a tela. Ela leu devagar. Então começou de verdade. Guardei o celular. Não. Olhei para ela. Agora a gente começou. E enquanto o galpão ficava em silêncio de novo, eu percebi que a próxima reunião não seria só sobre empresa, ações ou poder. Ia ser sobre quem sobraria inteiro quando a família Ferraz finalmente resolvesse se devorar por dentro. O galpão voltou a ficar silencioso, mas não era mais um silêncio confortável. Era aquele tipo que parece esperar alguma coisa acontecer. Camila cruzou os braços devagar. Quando é essa reunião? Amanhã às 8 da manhã. Conselho completo? Se a Helena convocou extraordinária, sim. Diretores, jurídico, investidores minoritários, 2 representantes de fundo estrangeiro e o Renato. Ela respirou fundo. Eles vão tentar te encurralar. Vão tentar me pintar como instável, imprudente, talvez até incompetente. Ou criminoso. Olhei para ela. Já pensei nisso. Ela caminhou até a mesa, abriu a bolsa e tirou o notebook. Então a gente não dorme hoje. Não. Ela ligou o computador, a tela iluminando o rosto cansado dela. Me dá acesso completo aos servidores que você ainda controla. Já dou. Peguei meu celular, abri o app de autenticação da empresa e comecei a liberar permissões temporárias. Enquanto digitava, ela me observava. Você confia em mim nesse nível? Depois de hoje, confio. Ela assentiu, séria. O teclado começou a fazer barulho no galpão vazio. Camila se sentou, respirou fundo e mergulhou nos arquivos como se estivesse entrando numa sala escura com uma lanterna. Helena não convocaria reunião sem algo preparado, ela disse. Ela deve ter um dossiê contra você. Ou algo fabricado. Mesma coisa. Fiquei encostado numa mesa, observando. O que você vai procurar primeiro? Provas que conectem Helena diretamente às empresas fantasmas. Até agora eu tinha só ligações indiretas. Se amanhã você chegar só com suspeita, eles te esmagam. E se eu chegar com bomba? Ela levantou o olhar. Aí eles não conseguem fingir que nada existe. O relógio do notebook marcava quase 11 da noite. O tempo virou um inimigo. Camila começou a abrir planilhas, registros de pagamento, contratos, históricos de login. Olha isso, ela murmurou. O quê? Uma empresa chamada Arcan Solutions. Oficialmente é consultoria logística. Na prática, não tem funcionários reais. Ela clicou mais. Todos os pagamentos que saem dela voltam para contas ligadas a fornecedores da Ferraz. Lavagem circular. Exato. Ela respirou fundo. Mas o interessante é isso aqui. Ela virou o notebook para mim. Na tela havia um contrato com assinatura digital. Essa assinatura é da Helena. Meu coração acelerou. Direta? Sim. Não é repasse do Renato. É ela mesma aprovando. Isso muda tudo. Ainda não. Preciso provar que não é clonagem. Ela começou a rodar códigos, comparar hashes, datas, IPs. Enquanto isso, eu andava pelo galpão tentando gastar energia. Se amanhã eu cair, comecei. Não fala, só fala assim. Não é drama, é estratégia. Se eu cair, você some do radar. Ela parou de digitar. Não. Camila? Lucas, não vem com essa. Eu não entrei nisso para virar figurante que foge quando o protagonista tropeça. Me aproximei. Isso pode ficar feio. Já está feio. Ela voltou para o teclado. Se eles te tirarem, eu publico tudo. Isso te coloca em risco real. Ela deu um meio sorriso. Já me colocaram num flat com sua tia psicopata.
O risco já começou. Não consegui evitar um sorriso curto. Você é mais corajosa do que imagina, ou mais teimosa. O tempo passou estranho. Nem rápido, nem lento. Só pesado. 2 da manhã. Camila esfregou os olhos. Achei mais coisa. O quê? Helena tem uma conta fora do país ligada diretamente a um fundo de fachada no Panamá. Clássico. Mas não é só dinheiro. Tem mensagens internas. Ela abriu uma pasta criptografada. Conversas com um conselheiro estrangeiro. Eles falam sobre substituir a presidência antes do próximo trimestre. Meu maxilar travou. Isso estava planejado antes de eu mexer em qualquer coisa. Sim, ela me encarou. Você não é a causa do problema, você só acelerou o relógio. Sentei na mesa ao lado dela. Então amanhã eles não vão reagir. Vão executar. Exatamente. Ela respirou fundo. Lucas, você vai precisar ser frio. Não é meu talento principal. Vai ter que virar. Ela fechou o notebook por um segundo. Me promete uma coisa. O quê? Na reunião, não tenta salvar ninguém. Nem Renato. Nem Helena. Nem a imagem da família. Olhei para frente. Só a verdade. Só você. Assenti. O silêncio voltou por alguns segundos. Camila ficou me observando. Você está com medo? Pensei antes de responder. Não da reunião. Do que então? De descobrir que minha família é pior do que eu já imagino. Ela respirou fundo. Às vezes a gente precisa que o mito morra para a pessoa nascer. Olhei para ela. Você fala como se já tivesse matado alguns. Ela sorriu de leve. Meu pai era juiz, preso por corrupção quando eu tinha 17. Fiquei em silêncio. A queda dele me ensinou uma coisa, ela continuou. O chão dói, mas a mentira dói mais enquanto você está em pé. Engoli seco. Obrigado por ficar. Ela me encarou. Eu não fiquei pela empresa. Eu sei. O clima ficou diferente de novo. Não era só tensão agora. Era cumplicidade. 4 da manhã. O céu começou a clarear pelas frestas altas do galpão. Camila abriu o notebook de novo. Lucas, achei o que a gente precisava. Fala. Ela virou a tela. Não é só assinatura. É gravação. Gravação? Um backup automático do servidor antigo da Ferraz. Ninguém lembra dele. Ela deu play. A voz de Helena encheu o galpão. Se o Lucas continuar se achando dono de alguma coisa, a gente acelera o plano. O conselho compra a narrativa. Ele cai como imprudente. E a empresa continua limpa por fora. Minha respiração travou. A voz do Renato entrou depois. E se ele reagir? Helena respondeu fria. Todo Ferraz reage. Mas nenhum sobrevive quando o próprio sobrenome vira arma. O áudio acabou. O galpão ficou em silêncio absoluto. Camila me olhou devagar. Isso não é suspeita. É sentença. Ela fechou o notebook. Amanhã você não vai só se defender. Vou atacar. Ela assentiu. E eu vou estar lá. Não oficialmente. Não. Mas perto o suficiente. Respirei fundo. Camila, depois disso tudo. Ela inclinou a cabeça. Depois disso tudo a gente vê se sobra mundo para depois. Sorri de leve. O sol começava a nascer. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não senti que estava correndo atrás do desastre. Eu senti que estava indo ao encontro dele. Porque a reunião das 8 não ia decidir só quem mandava na empresa Ferraz. Ia decidir quem estava disposto a destruir a própria família para finalmente ser dono da própria vida. O sol subia devagar pelas frestas altas do galpão, pintando o chão de concreto com linhas douradas. A noite inteira parecia ter sido comprimida dentro do meu peito, e agora o ar da manhã entrava como se tentasse limpar alguma coisa que não tinha mais volta. Camila fechou o notebook com cuidado, como se estivesse guardando uma arma. Você tem cópia disso? Perguntei. 3. Uma criptografada comigo, uma na nuvem fora do país e uma com um contato meu do jornalismo investigativo. Olhei para ela. Você já preparou saída de emergência? Sempre. Quem investiga poder aprende rápido que a verdade só vive se tiver para onde correr. Passei a mão no rosto. Se algo der errado, já está garantido. O jeito calmo dela me deu mais força do que qualquer discurso. Peguei minha jaqueta jogada numa cadeira velha. Vamos sair antes que alguém resolva lembrar que esse galpão existe. Ela guardou o notebook, pegou a bolsa e me acompanhou até a porta de metal. Quando abri, o barulho da cidade voltou, como se nada tivesse acontecido enquanto a gente desmontava uma família inteira por dentro. Entramos no carro. Camila colocou o cinto. Vai direto para a empresa? Antes passo em casa.
Preciso de roupa limpa e de parecer alguém que dormiu. Ela riu fraco. Boa sorte com isso. No caminho, a cidade acordava. Padarias abrindo, gente correndo para ônibus, vendedores montando banca. Tudo normal demais para quem estava prestes a explodir. Paramos em frente ao meu prédio. Desci e olhei para ela. Quer subir? Ela pensou por um segundo. Não. Melhor manter distância física da sua vida pessoal até isso acabar. Inteligente. Ela sorriu. Te vejo lá perto das 8. Onde? No café da esquina da empresa. Vou fingir que sou só mais alguém tomando expresso. Perfeito. Ela abriu a porta. Lucas. Oi. Independentemente do que acontecer hoje, você não é igual a eles. Aquilo bateu mais fundo do que eu esperava. Espero provar isso. Ela saiu do carro, fechou a porta e ficou parada por um segundo me olhando antes de virar e ir embora. Subi para o apartamento com o corpo pesado. Tomei um banho rápido, a água quente batendo na cabeça como se quisesse apagar a madrugada inteira. Mas não apagava. Troquei de roupa, vesti um terno que eu só usava em dias importantes demais. O reflexo no espelho parecia o de alguém mais velho do que ontem. Peguei o celular. Mensagens. Renato. Helena está mobilizando o jurídico pesado. Outro número do conselho. Reunião confirmada. Sala principal. 8 horas em ponto. Respirei fundo, desci, entrei no carro de novo e segui para a empresa. Quando o prédio da Ferraz surgiu no horizonte, alto, de vidro azul refletindo o céu da manhã, senti um peso estranho. Eu cresci entrando ali como herdeiro. Hoje eu entrava como ameaça. Estacionei. Antes de sair, fiquei alguns segundos parado, respirando. Todo Ferraz reage, mas nenhum sobrevive quando o próprio sobrenome vira arma. A frase da Helena ecoava. Entrei. O saguão estava mais silencioso que o normal. Pessoas cochichavam. Alguns desviavam o olhar quando me viam. Outros fingiam normalidade exagerada. No elevador, 2 diretores entraram comigo. Ninguém falou nada. Só o som do motor subindo. Quando as portas abriram no andar do conselho, vi um movimento diferente. Advogados, assessores, gente que só aparecia quando algo grande ia acontecer. Caminhei pelo corredor de vidro até a sala principal. Antes de entrar, olhei pela janela lateral. Na calçada do outro lado da rua, no café pequeno da esquina, Camila estava sentada numa mesa externa. Óculos escuros, notebook aberto, fingindo tranquilidade. Ela levantou o olhar por um segundo e encontrou o meu através do vidro alto. Não sorriu, mas assentiu. Aquilo bastou. Virei e entrei na sala de reuniões. A mesa era enorme, oval, madeira escura, cadeiras de couro. Um lado já estava ocupado. Helena sentada perto da cabeceira, postura impecável, expressão neutra demais. Renato ao lado dela, mais pálido do que o normal. Advogados espalhados. 2 representantes estrangeiros conversando baixo em inglês. Quando me viram, o murmúrio diminuiu. Helena foi a primeira a falar. Bom dia, Lucas. Que bom que conseguiu chegar. Eu nunca perco reuniões importantes, respondi puxando a cadeira da outra ponta. Sentei. O presidente do conselho, um homem mais velho chamado Álvaro, pigarreou. Vamos começar. Ele olhou para mim e depois para Helena. Esta reunião extraordinária foi convocada por solicitação da diretoria executiva para tratar de instabilidades recentes. Instabilidades. Helena cruzou as mãos. Álvaro, se me permite, acho melhor sermos diretos. Ela virou o rosto para mim. Lucas tem tomado decisões unilaterais, abriu auditoria sem consenso e expôs a empresa a riscos desnecessários. Olhei em volta. Interessante ouvir isso de quem assina contratos com empresas fantasmas. O ar mudou na hora. Renato mexeu na cadeira. Helena sorriu de canto. Acusações sem provas são só desespero elegante. Inclinei o corpo para frente. Concordo. Peguei o celular e coloquei sobre a mesa. Por isso eu trouxe provas. O silêncio ficou pesado. Helena me encarou pela primeira vez sem máscara social. Lucas, cuidado com o que você acha que tem. Eu sei exatamente o que eu tenho. O presidente do conselho franziu a testa. Do que estamos falando? Respirei fundo. Estamos falando de lavagem de dinheiro usando a Ferraz como fachada, contratos circulares e um plano interno para me remover antes do próximo trimestre. O barulho de cadeiras se mexendo ecoou. Helena riu baixo. Isso é ridículo. É gravado. Ela congelou meio segundo.
Gravado? Toquei na tela do celular, mas ainda não dei play. Antes de ouvir, talvez vocês queiram saber. Se algo acontecer comigo, isso vai direto para o Ministério Público, imprensa e investidores internacionais. Álvaro me olhou sério. Lucas, você está acusando membros do conselho. Estou descrevendo fatos. Helena inclinou a cabeça. Então mostre. O olhar dela era desafio puro. Eu apertei o botão de play. A sala se encheu com a voz dela mesma. Se o Lucas continuar se achando dono de alguma coisa, a gente acelera o plano. Alguns conselheiros se entreolharam. O conselho compra a narrativa. O representante estrangeiro levantou a sobrancelha. Ele cai como imprudente. Renato fechou os olhos. E a empresa continua limpa por fora. O áudio terminou. O silêncio que veio depois era quase violento. Ninguém falou por alguns segundos, até que Álvaro quebrou. Helena, isso é sua voz. Ela respirou fundo, mas manteve a postura. Áudios podem ser manipulados. Inclinei a cabeça. Também pensei nisso. Toquei no celular de novo. Por isso trouxe metadados. IP de origem, horário, servidor interno da Ferraz e assinatura digital de autenticação. Alguns conselheiros começaram a murmurar. Helena virou o rosto para Renato. Você deixou isso escapar? Ele não respondeu. Álvaro bateu a mão na mesa. Ordem. Ele me encarou. Continue, Lucas. Respirei fundo. Isso não é só conversa. Existem contratos, contas no exterior, empresas de fachada e pagamentos circulares com assinatura direta da Helena. Helena cruzou os braços agora. E você acha que isso te salva? Não, eu disse. Isso salva a empresa. Ela riu. Você ainda não entendeu. Ela se inclinou para frente. O conselho não quer herói, quer estabilidade. O representante estrangeiro falou pela primeira vez, com um sotaque pesado. Estabilidade não inclui escândalo criminal. Helena virou para ele. Inclui silêncio bem administrado. O clima ficou elétrico. Álvaro respirou fundo. Helena, isso é sério. Ela olhou em volta, percebendo que o jogo estava mudando. Vocês estão dispostos a destruir o nome Ferraz por causa de um herdeiro emocional? Olhei direto para ela. Não é por mim. Toquei mais uma vez no celular. É por isso. Apertei play. Um novo áudio começou. A voz de Renato. E se ele reagir? E a de Helena fria. Todo Ferraz reage, mas nenhum sobrevive quando o próprio sobrenome vira arma. Alguns conselheiros engasgaram. O representante estrangeiro se levantou devagar. This meeting is no longer internal. Helena finalmente perdeu o sorriso. E naquele segundo eu percebi. A reunião tinha passado do ponto de retorno, mas o pior ainda estava por vir. O representante estrangeiro terminou de se levantar, ajeitou o paletó e apoiou as mãos na mesa. If these recordings are real, we are talking about criminal exposure, not corporate politics. Álvaro respirava pesado na cabeceira. Helena, você precisa explicar isso agora. Ela olhou em volta devagar, como alguém que percebe que o salão está pegando fogo, mas ainda tenta decidir se corre ou se apaga as chamas com gasolina. Vocês estão sendo ingênuos, ela disse. Empresas grandes sobrevivem porque sabem o que esconder. O silêncio foi cortante. Não, eu respondi. Elas sobrevivem porque sabem o que cortar. Helena virou para mim com ódio contido. Você sempre foi fraco, Lucas. Idealista demais para um sobrenome que foi construído com guerra. Talvez. Mas eu não vou herdar crimes para manter tradição. Renato respirava mal, as mãos tremendo em cima da mesa. Álvaro olhou para ele. Renato, você confirma ou nega o conteúdo desses áudios? Renato engoliu seco. Eu. Helena o encarou como lâmina. Renato! Ele fechou os olhos por um segundo. Eu confirmo. O som foi pequeno, mas o impacto foi enorme. Confirmo que a Helena articulou isso. A sala explodiu em murmúrios. Helena virou o rosto lentamente para ele. Você está cometendo suicídio profissional. Não, ele respondeu, voz trêmula. Eu já estava morto dentro desse esquema. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Covarde. Álvaro bateu forte na mesa. Chega. Ele respirou fundo, olhando para todos. Isso deixou de ser uma reunião de estratégia. É uma reunião de crise legal. O representante estrangeiro já digitava no celular. My fund will freeze participation until this is clarified.
Outro conselheiro falou. Isso vai vazar. Já vazou, respondi baixo. Helena me olhou rápido. Como? Camila. Ela franziu a testa. A jornalista? Investigadora. Helena soltou um suspiro pesado. Então você decidiu mesmo incendiar a casa. Você já tinha jogado o fósforo. O clima ficou pesado demais para fingimento. Álvaro se levantou. Helena Ferraz, diante do material apresentado, o Conselho vai votar agora pelo seu afastamento cautelar enquanto uma investigação externa é aberta. Ela riu, desacreditando. Vocês não têm coragem. Álvaro olhou em volta. Quem vota a favor do afastamento? Uma mão se levantou, depois outra. Outra. O representante estrangeiro. Mais uma. O silêncio acompanhava cada gesto. Quando chegou a maioria, Helena ficou imóvel. Álvaro baixou o braço. Está decidido. Helena finalmente reagiu. Vocês estão entregando essa empresa para um garoto sentimental. Ela me encarou. Aproveita, Lucas. O poder é solitário. Mais solitário é o crime, respondi. Ela pegou a bolsa devagar, se levantou. Isso não acaba aqui. Acaba para você aqui dentro. Dois advogados se aproximaram, já falando em termos de protocolo. Helena saiu da sala com o salto ecoando no chão como tiros controlados. Quando a porta fechou, o ar mudou, mas não ficou leve. Ficou vazio. Renato soltou o ar como se estivesse preso havia anos. Eu não queria que fosse assim. Olhei para ele. Mas foi como você deixou. Álvaro se virou para mim. Lucas, você acabou de provocar a maior crise da história da Ferraz. Ou evitei a maior prisão coletiva dela. Ele suspirou. A investigação começa hoje. Já começou ontem à noite. Alguns conselheiros trocaram olhares tensos. O representante estrangeiro falou. We will cooperate, but transparency is now mandatory. Álvaro assentiu. A reunião está suspensa. As cadeiras começaram a se mover. Pessoas se levantaram falando baixo, celulares vibrando, caras pálidas. Eu fiquei sentado alguns segundos, tentando entender que tudo aquilo era real. Renato se aproximou. Lucas. O quê? Obrigado por não me jogar sozinho no abismo. Você já estava nele. Ele deu um sorriso triste. Mas agora eu estou caindo com escolha. Ele saiu. A sala foi ficando vazia. Quando só restava eu e Álvaro, ele se sentou de novo na minha frente. Você tem noção do que fez? Tenho noção do que evitei. Você comprou inimigos que não usam terno. Olhei para ele. A Helena usava. Ele respirou fundo. Você vai precisar mudar muita coisa aqui dentro. É por isso que eu ainda estou aqui. Ele assentiu devagar. A empresa é sua, Lucas. Mas agora ela é também seu campo de batalha. Me levantei. Sempre foi. Saí da sala com passos mais pesados do que quando entrei. No corredor, funcionários fingiam trabalhar enquanto escutavam tudo. O elevador demorou. Quando finalmente desceu, eu senti o celular vibrar no bolso. Mensagem da Camila. Já estão falando lá fora. A imprensa começou a se mexer. Você venceu a primeira batalha. Respirei fundo. Respondi. Não parece vitória. Ela respondeu rápido. Nenhuma vitória real parece. Quando saí do prédio, o céu estava claro, mas a cidade parecia diferente. Do outro lado da rua, Camila estava de pé perto do café. Atravessei. Ela me olhou como se estivesse vendo alguém que voltou de uma guerra pequena demais para medalhas e grande demais para esquecer. Então? Ela perguntou. Helena caiu. Ela respirou fundo, aliviada e tensa ao mesmo tempo. E você? Eu fiquei. Ela sorriu de leve. Parabéns, presidente. Balancei a cabeça. Não soa tão bonito quanto parece. Ela guardou o notebook na bolsa. Nunca soa. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois ela falou. Lucas, agora vem a parte mais perigosa. Qual? Ele encarou sério. Sobreviver ao que você acabou de expor. O vento passou entre nós. E naquele instante eu entendi. Derrubar Helena era só o começo. O verdadeiro problema agora era manter a empresa. E nós dois, vivos depois que a verdade resolveu sair andando pela cidade. E quando isso acontece, ela não pede licença para ninguém. Camila fechou a bolsa e ficou olhando o prédio da Ferraz, como se ele tivesse mudado de forma. Em menos de uma hora vai ter jornalista aqui, investidor ligando, político fingindo que nunca ouviu o sobrenome Ferraz. Ela disse. Você virou assunto antes mesmo de virar manchete. Eu só queria limpar a casa, respondi.
Quem limpa a casa grande sempre acha coisa enterrada no quintal do vizinho. Caminhamos até o carro. Não havia fotógrafos ainda, mas dava para sentir aquele clima estranho de pré-tempestade, como quando o ar fica pesado antes da chuva. Entrei no banco do motorista. Você vai para onde agora? Perguntei. Para a redação. Preciso travar a matéria antes que alguém tente comprar silêncio. Já começaram? Ela sorriu sem humor. Começam sempre. Antes de fechar a porta, ela parou. Lucas, hoje você não é só presidente, você é alvo. Eu sei. Não confia nem no porteiro. Nem em mim? Tentei brincar. Ela me encarou sério. Em você eu confio. No mundo ao redor, não. Fechou a porta e saiu andando rápido pela calçada. Fiquei alguns segundos observando ela se afastar. Depois liguei o carro e voltei para o estacionamento da empresa. Não fazia sentido fugir. Agora eu tinha que ocupar o espaço que a Helena deixou, como se sempre tivesse sido meu. Subi de novo. No saguão já havia gente falando baixo no celular. Um assessor que raramente me cumprimentava, agora abriu um sorriso nervoso. Doutor Lucas, qualquer coisa que precisar. Vou precisar de silêncio, respondi. Entrei no elevador sozinho dessa vez. Quando cheguei no meu andar, minha secretária Marina estava em pé, claramente tensa. Lucas, a sala está cheia. De quem? Jurídico, compliance, financeiro, comunicação. Todo mundo. Ótimo, hoje ninguém trabalha escondido. Ela engoliu seco. E tem uma coisa. Fala. Helena tentou entrar de novo há 20 minutos. Segurança barrou. Meu estômago deu um nó. Ela falou alguma coisa? Que isso não ia ficar assim. Assenti. Não vai mesmo. Abri a porta da minha sala. Era como se um comitê inteiro tivesse decidido morar ali. Telas ligadas, gente falando em código jurídico, relatórios espalhados. Quando me viram, o barulho diminuiu. Bom dia, eu disse. Ou o que sobrou dele. Ninguém riu. Sentei na cadeira da presidência. Pela primeira vez, ela parecia minha de verdade. Vamos ser objetivos. Apoiei as mãos na mesa. O que já vazou? Um homem do compliance respondeu. Alguns investidores já sabem do afastamento da Helena. Ainda não sabem o motivo completo. Melhor assim, eu disse. A gente controla a narrativa antes que ela nos controle. Outra mulher da comunicação falou. A imprensa vai perguntar sobre corrupção, lavagem, família Ferraz, tudo. E vocês vão responder com verdade técnica, eu disse. Sem drama, sem mentira. Alguns se entreolharam. Isso é novo aqui dentro, eu sei, continuei. Mas a era do abafa acabou hoje cedo. O jurídico pigarreou. Lucas, você tem certeza que quer expor tudo? Olhei para ele. Você prefere defender crimes ou defender a empresa? Silêncio. Então escolhe o segundo. Ele assentiu. Respirei fundo. Primeira ordem. Auditoria externa independente agora. Segunda. Congelamento de qualquer contrato ligado às empresas que a Camila identificou. Terceira. Revisão do conselho. Isso vai causar pânico, alguém disse. Melhor pânico do que cadeia coletiva. O clima era pesado, mas diferente do que era sob Helena. Antes era medo silencioso. Agora era medo com movimento. Depois de quase uma hora de alinhamentos, a sala começou a esvaziar. Quando fiquei sozinho, encostei na cadeira e fechei os olhos por alguns segundos. Meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Publicação marcada para hoje à tarde. Não cito você como fonte. Mas o sistema Ferraz vai aparecer. Respondi. Você vai ficar bem? Ela demorou um pouco. Depende de quantas pessoas você acabou de irritar. Sorri de canto. Então fica perto, ela respondeu. Você também. Guardei o celular. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia. Carros, gente, normalidade falsa. E foi aí que eu percebi algo estranho. Eu não estava mais com medo da Helena. Eu estava com medo do que vinha depois dela. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Lucas Ferraz, a voz do outro lado era masculina, calma demais. Parabéns pela reunião, senhor presidente. Meu corpo ficou tenso. Quem está falando? Alguém que investe onde a família Ferraz sempre investiu, só que mais fundo. Você é amigo da Helena? Uma pequena risada. A Helena era uma gerente, não uma dona. O ar ficou frio. O que você quer? Te dar um conselho. Não lembro de ter pedido. Mesmo assim vai ouvir. Silêncio curto.
Quando você derruba uma peça grande, o tabuleiro inteiro se mexe e algumas peças não gostam de luz. Meu maxilar travou. Isso é ameaça? É geografia. Você sabe com quem está falando. Sei. Com alguém que decidiu ser limpo num jogo sujo. Respirei fundo. Então fala logo. A voz ficou mais baixa. Afaste a jornalista! Meu coração bateu forte. A Camila? Ela vê demais. Ela é livre. Livre não existe quando se pisa em dinheiro antigo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Se tocar nela, eu. Ele me cortou com calma. Você não faria nada. Você só perderia tudo. Silêncio. Pense bem, Lucas. Empresa, nome, vida pessoal. Tudo anda junto. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular como se ele tivesse virado uma arma na minha mão. Respirei fundo. A primeira ameaça real tinha acabado de chegar. Peguei o telefone e liguei para Camila. Chamou. Nada. Chamou de novo. Caixa postal. Meu estômago afundou. Mandei mensagem. Camila, me liga agora. Nada. Andei pela sala, o coração acelerando. Liguei de novo. Dessa vez chamou mais tempo. Atendeu. Lucas, o som da voz dela me devolveu o ar. Onde você está? Na redação. Está sozinha? Não, por quê? Respirei fundo. Alguém acabou de me ligar. Quem? Gente que não aparece em conselho. Ela ficou em silêncio. O que disseram? Para você se afastar. Outro silêncio. Lucas, isso era esperado. Não assim rápido. O sistema reage quando sente luz. Fechei os olhos. Camila, escuta. Não anda sozinha hoje. Eu nunca ando. E se perceber qualquer coisa estranha, me liga. Ela respirou do outro lado. Você está com medo por mim? Sim. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Então eu fico perto da luz também. O quê? Ela deu um meio sorriso que dava para ouvir. Se eles querem sombra, a gente vira refletores. Desligamos. Fiquei parado olhando para a janela de novo. A reunião tinha acabado. A queda da Helena tinha acontecido. Mas agora eu entendia a parte que ninguém conta nas histórias de Reddit. O verdadeiro terror não é derrubar quem manda. É descobrir quem realmente manda depois que o chefe cai. Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça o resto do dia inteiro. Voltei a sentar, mas não consegui mais trabalhar de verdade. A sala estava cheia de gente entrando e saindo, pedindo assinatura, confirmação, orientação. Tudo que antes passava pela Helena agora vinha parar na minha mesa. E, ironicamente, quanto mais poder eu tinha, mais pequeno eu me sentia diante do que tinha sido revelado. No meio da tarde, a matéria da Camila saiu. Não com meu nome como herói, não com espetáculo, mas com precisão cirúrgica. Sistema de contratos paralelos liga grupo empresarial brasileiro a empresas de fachada no exterior. O sobrenome Ferraz aparecia só no segundo parágrafo, do jeito certo. Como parte do problema, não como protagonista da vaidade, mesmo assim, bastou. O telefone da empresa virou uma sirene contínua. Investidores, bancos, parceiros. Gente que dizia estamos juntos ontem e agora dizia precisamos reavaliar. No fim do dia, eu já não sentia mais as pernas. Quando o sol começou a descer atrás dos prédios, mandei mensagem para Camila. Conseguiu sair daí? Ela demorou. Meu peito apertou. Então o celular vibrou. Sim, mudando de lugar. Te encontro onde combinamos? Respondi rápido. O galpão. Saí da empresa sem alarde. Sem terno agora, só a camisa dobrada no braço e a sensação de que eu tinha envelhecido uns 10 anos em um dia. O céu estava laranja quando cheguei ao galpão. Abri a porta, entrei e acendi a luz. O lugar parecia diferente de manhã. Menos bunker, mais refúgio improvisado. Camila chegou alguns minutos depois. Desceu do carro olhando em volta, atenta demais para quem dizia não ter medo. Quando entrou, largou a bolsa e soltou o ar. Hoje eu senti o sistema respirando no meu pescoço. Eu também, ela me olhou. Ligaram para você de novo? Não, mas a primeira vez já diz muito. Ela sentou numa das mesas. Lucas, isso não acaba com uma reunião nem com uma matéria. Eu sei. Encostei na parede. Por isso essa é a parte em que eu tomo a decisão que ninguém da família Ferraz tomou antes. Ela levantou o olhar. Qual? Respirei fundo. Parar de fingir que poder é só cadeira e assinatura. E o que é, então? É responsabilidade real. Com nome, risco e custo. Caminhei até ela. Helena jogava no escuro. Eu vou jogar na luz. Ela ficou em silêncio por alguns segundos.
Isso vai te isolar. Já isolou. Ela respirou fundo. E a empresa? Vai mudar ou vai morrer? Ela sorriu fraco. Você fala isso como se estivesse abrindo mão de tudo. Não, eu disse. Estou escolhendo tudo. Ela se levantou devagar e ficou na minha frente. Hoje de manhã você era herdeiro. Agora você é alvo, gestor, inimigo e símbolo. E você? Ela pensou antes de responder. Eu virei parte da história que eu só queria contar. O ar entre nós ficou quieto. Não era romance de filme. Era algo mais sério. Duas pessoas que sabiam que, a partir dali, nada voltava a ser simples. Camila, eu disse baixo. Se isso ficar grande demais, você pode sair. Ela balançou a cabeça. Não depois que alguém me mandou ficar quieta. Sorri de canto. Teimosa. Combina com você. Ficamos alguns segundos em silêncio. Lá fora, um carro passou devagar na rua. Camila olhou para a porta. Você percebeu? O quê? Desde que a Helena caiu, ninguém mais manda em você. Assenti. É isso que dá medo. Ela sorriu de leve. Também é isso que dá liberdade. Encostei na mesa ao lado dela. Eu cresci achando que meu sobrenome era escudo. Hoje eu entendi que era prisão. Ela me encarou. E agora? Respirei fundo. Agora eu uso o nome Ferraz não para esconder coisas, mas para expor. Ela ficou me olhando, séria. Eles não vão te perdoar. Não quero perdão. Quero o quê? Olhei ao redor do galpão, para a cidade entrando pelas frestas, para o rosto dela cansado e firme ao mesmo tempo. Quero dormir sabendo que não preciso mais mentir para continuar no topo. Camila soltou um ar lento. Isso é raro. Por isso assusta. Ela se aproximou um pouco mais. Lucas, hoje você derrubou sua tia, um esquema internacional e metade da ilusão da sua família. E ganhei uma aliada que não foge quando o prédio começa a rachar. Ela sorriu de verdade pela primeira vez no dia. Não foge. Aprende onde pisar. O silêncio ficou confortável. Não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez eu não estava mais sozinho dentro do caos. Do lado de fora, a cidade continuava fingindo normalidade. Dentro daquele galpão velho, eu entendi uma coisa simples que nunca me ensinaram nos corredores da empresa Ferraz. O poder não nasce quando você vence os outros. Ele nasce quando você finalmente para de fugir de quem você é. E ali, no meio dos escombros invisíveis da minha própria família, eu não era mais só um herdeiro que sobreviveu a uma reunião. Eu era alguém que tinha escolhido conscientemente enfrentar o sistema, com nome, luz e coragem suficientes para não virar mais uma sombra rica e vazia no topo do mundo.